bem com vocês? Sejam aí muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Muito prazer, me chamo Suzana Gonçalves. No vídeo de hoje vamos falar sobre a crise dos 30, a tão famosa crise que destabiliza emocionalmente uma grande parte das pessoas. Por sinal, aconteceu comigo e foi muito tenso. Mas antes de entrar no assunto da roda de hoje, aproveita e se inscreve nesse canal lindo, maravilhoso. Aproveita que eu estou com a mesma roupa do vídeo passado, mesma maquiagem, o cílio descolando. Então dá essa moral aí, se inscreve aí no canal, ativa aí o sininho pra poder receber as atualizações de quando rolar vídeos novos por aqui. Se eu gostei e também comentários. E aproveitando, não custa nada compartilhar o conteúdo com quem você conhece. E também outro recado pra avisar pra vocês que o conteúdo de hoje vai estar disponível em áudio, que é o famoso podcast. Então, dito isso, de repente 30 é a idade aí que pra algumas pessoas já deveria ser idade de sucesso, igual o filme De Repente 30, né? Que ela fala que é a idade de sucesso e tal, que algumas pessoas já estão aí encaminhadas, já estão com seus empregos aí dos sonhos, a sua graduação. Para algumas pessoas é uma idade em que já tá pronto para se formar uma família, ter filhos. Pra quem não quer ter filhos, é uma opção sua, continue assim, né? Porque colocar mais filhos nesse planeta tá foda. Mas pra quem não quer ter filhos, a viagem dos sonhos, a compra da casa, o carro, enfim. Seja lá o que você achar que é sucesso, né? Até mesmo o seu próprio negócio. Tem muita gente que, infelizmente, como foi o meu caso, não conseguiu concluir metade da lista. Porque tem gente que faz lista, né? Tipo, quero me formar, quero ter meu emprego, quero ter meu carro, minha viagem, isso, aquilo, outro. Eu também tinha a mesma ideia de perfeição da idade e tal. Queria me formar na faculdade que eu tinha escolhido, que era psicologia, que era algo que desde a adolescência era um sonho. Queria ter minha casa, meu carro, minha estabilidade financeira, cortar o cordão ali umbilical da família, quem sabe casar, ter filhos e tal. Mas algumas coisas aí mudaram ali o curso da história. Eu consegui entrar pra faculdade, mas veio aí uma gestação que não foi planejada. Não vou falar pra vocês que foi acidente, nem a primeira nem a segunda, porque acidente, queridos, é quando diz minha prima, você tá andando de, sei lá, moto e cai. É um acidente. Ou você tá andando na calçada e vem um carro e te atropela em cima da calçada. Isso é acidente. Acidente não se caracteriza de você escorregar, cair sentada em cima da pessoa e consumar o ato, né? Claro que não. A pessoa tá fazendo algo sem prevenção e acha que vai ganhar o quê? Uma viagem pro Havaí, um carro, um iPhone, não sei. Não me arrependo das minhas gestações, claro que não. Ainda mais a primeira, porque foi onde tudo foi introduzido, a responsabilidade, assim, sabe? Muito rápido, em que eu tive que assumir a responsa de ser mãe solo e ter que trabalhar e largar a faculdade e ter que modificar algumas coisas da minha vida. Claro que algumas coisas, óbvio, ainda continuaram com uma imaturidade, porque foram algumas coisas da idade e tal, mas com o tempo foi adquirindo uma certa, não como eu queria estar, mas enfim, a gente evolui, né, gente? Por favor. E aí veio uma segunda gestação, onde eu tive a ideia de mudar de áreas. Acabei fazendo um curso técnico de telecom pra poder ver se eu conseguia alguma coisa imediata, pra talvez voltar pra psicologia, só que não deu muito certo. Mas eu sou muito grata à vida pela família que eu construí, pelos meus filhos, pela vida que eu tenho hoje. A gente acaba dando mais valor a outras coisas. A gente acaba aprendendo outros significados. Entende que pode se fazer em outro momento. Talvez se eu conseguisse chegar até o final e chegasse lá e falasse, não quero isso, quero outra coisa. Hoje eu tenho mais visão de que se eu entrar na faculdade, eu vou ter que ter outras coisas pra poder conciliar e tal, mas com força, garra, foco e fé, a gente consegue, né? São coisas que acontecem, só que, infelizmente, quando chega essa crise dos 30, a gente acaba se cobrando muito por muitas coisas. E acredite se quiser, tem aí uma explicação. Além do campo da psicologia, tem também a explicação do universo, da astrologia. Pesquisando pra poder entender um pouco mais, uma amiga minha também acabou falando sobre algumas coisas, e eu acabei vendo que, além da situação, eu acho também que o universo conspira e tal, pra algumas coisas acontecerem, ou também pra gente entender sobre amadurecimento, sobre novas escolhas, sobre mudar algumas coisas. E no caso, quando entramos aí pro campo da psicologia, a psicologia caracteriza essa crise aí de crise da meia-idade. É quando a gente começa a ver mudanças, começa a haver conflitos, e desses conflitos começam a abrir a sua visão para certos tipos de situações. Também em relação à reflexão, uma reflexão que pode ser muito benéfica ou não, é a situação do tempo, que a gente começa a se cobrar também, mas essa cobrança, será que é saudável?
saudável ou é uma cobrança que tá sendo instituída por pessoas ou uma situação interna que às vezes nem é aquilo que a gente precisa. Não só do lado psicológico, mas também do lado financeiro. Tem muita gente que aproveita essa crise aí, ou pelo menos é empurrada, né? Ela cai de cabeça para poder rever um pouco o lado financeiro, entre outras situações aí da vida. No campo aí da astrologia, eu pesquisei, vou deixar o link aí embaixo, tanto da matéria que fala sobre a psicologia, né, dessa crise dos 30, mas também outra matéria falando sobre a astrologia. Tem várias aí, tem Mercúrio retrógrado, tem o retorno de Saturno, tem o inferno astral, a lua fora do curso, tem aí opções para o que você achar que se encaixa melhor. Na minha visão, assim, o que eu mais me encaixei foi com uma amiga minha tinha me falado, que foi sobre o retorno de Saturno, que tem a ver aí com o tempo que Saturno demora para dar uma volta em torno do Sol. A Terra demora aí 365 dias, um ano, né? Cada planeta tem um tempo específico para poder dar sua volta em torno do Sol, e Saturno demora aí 29 anos. E aí a explicação é que quando ele consegue dar a volta, né, completa, é quando as situações que aconteceram no céu no dia do seu nascimento podem estar semelhantes. Então, no caso, vamos explicar aí que lá em Saturno você está com um ano e tudo que aconteceu no céu, enfim, algumas modificações astrológicas no dia que você nasceu, é uma fase também de explicação de mudança, né? Quem me dera estar com um ano, poder voltar tudo de novo e modificar algumas coisas, ou não, né? Quem sabe? Talvez sim, talvez não. Vai ter muita gente que vai passar por essa crise muito bem, obrigada, e outras como eu. Confesso pra vocês que a minha crise começou aos 26. Eu já tinha planos de voltar pra faculdade, tinha outros planos, só que não rolou. E aí começou aí uma crise interna e também externa. Comecei a ter um sentimento de que eu estava ficando pra trás, sabe? Foi começando a ficar pior, intenso. E essa amiga que me falou, além, né, do retorno de Saturno, quando ela completou 30 anos, eu comemorei junto com ela, né? E pouco tempo depois que eu fiz aniversário, ela me falou uma frase que eu guardei pra mim. Ela falou que a gente pensa que a nossa vida para por ali. Caso quando aparece a transição dos 29 pros 30, depois dos 30, acabou. Eu não tenho mais o que fazer. Tipo, e aí, o que eu faço? Acabou. Fase mesmo que a gente é introduzido a acreditar é que o nosso tempo de ter tudo isso, desses planos todos, é dos 20 até os 29. Se passou disso, acabou. Mas essa não é a realidade. Até porque se fosse assim, pessoas que têm aí 50, 60, teriam aí motivações para poder se reinventar, mudar planos, viajar ou até mesmo iniciar uma faculdade, uma nova faculdade, até mesmo a primeira faculdade. Tem muita gente aí que consegue mudar em vários momentos da vida. Então, assim, não leve isso como um momento de parar ou de se entregar. Eu, assim, levo também essa oportunidade de ter criado o canal. Eu procrastinei esse canal, cara, durante, vamos botar aí, mais de 5 anos. O primeiro canal que eu tive foi o Papo Inútil, que foi com a ideia de falar sobre vários temas, só que ele acabou criando a carinha dele de falar sobre filmes e séries. Hoje, depois dos 30, fazer o quê? Uns 2 meses que eu completei 30 anos. Eu nasci no dia 21 de julho de 1989. E depois, no dia do aniversário, né, no dia mesmo, eu senti que a cobrança, a crise, tudo que eu tava sofrendo durante aquele período de 26 até os benditos 29, passou. E a gente começa a entender que quando chega nessa fase, a gente começa a rever um monte de coisas, que é a situação da psicologia, que a gente começa a ver as mudanças, a gente começa a ficar mais tolerante para algumas coisas e mais intolerante para as outras. A gente começa a escolher novos lugares, a gente começa a perceber que nós não somos mais iguais ao que éramos há 10 anos atrás. Situações de escolhas de amizade, não é mais aquela situação de coleguismo, a gente começa a ver as pessoas com outros olhos, assuntos começam a mudar, interesses, até mesmo interesses de pessoas, sexualmente falando. Antigamente você poderia ver por beleza e hoje você vê uma pessoa, sei lá, por interesses de música, até política, tem gente que tá escolhendo agora, tipo, quem você botou? Muda a visão em relação a muitas coisas. Claro que muitas pessoas vão continuar imaturas em alguns assuntos. Os 30 traz aí o peso da maturidade, da responsabilidade maior, né, do que dos 20, que os 20 é a idade que você tem que ter e conquistar as coisas, mas vai ter muita situação individual, vai ter muita gente que com 20 é muito maduro e com 30, tipo, não tem um pingo de maturidade. Enfim, mas é um momento aí de reflexão, um momento aí de você entender que mudanças podem acontecer em qualquer fase da sua vida. Vai ter gente que vai passar muito bem essa crise dos 30 ou não vai passar, vai ter gente que vai passar dos 35, dos 40, dos 45, em algum momento alguém vai passar uma fase em relação à idade, com o intuito
momento aí de mudança, de rever conceitos, enfim. No dia do meu aniversário eu passei aí num piquenique improvisado com algumas pessoas que dedicaram ali o seu tempinho pra poder comemorar comigo mais um ano de vida. Claro que algumas pessoas não puderam ir, mas recebi mensagem de carinho, não só da família como de amigos. E você, como eu falei, consegue dar valor a coisas pequenas, a não ter mais situações de eu preciso fazer aquilo. Nós temos todo o tempo do mundo, né? Claro que tudo nessa vida há jeito, só não tem jeito pra morte. Então, enquanto você tá vivo, há aí a opção de você mudar, se reinventar, de você escolher fazer alguma coisa. Ao longo da história, no planeta, existem muitas pessoas que só conseguiram essa situação aí de sucesso depois dos 30. Teve pessoas que conseguiram aos 20, beleza, parabéns, você conseguiu e é isso. Mas tem muita gente aí que conseguiu depois dos 30, dos 40 e conseguiu aproveitar oportunidades. Então não fique aí se julgando, porque fulano fez tal coisa, porque eu preciso. Não. Primeiramente, para e pensa. Eu não tenho que ter o que o fulano tem. E eu não tenho que ser o que as pessoas esperam que eu seja. Eu tenho que fazer tudo do meu tempo. Então, o meu tempo, eu vou fazer algo em que eu me sinta feliz. Não adianta nada você correr. Talvez você consiga concluir e chegar no final e falar, putz, não era isso que eu queria. Então, assim, aproveite esse momento de crise, se você tá passando por esse momento agora, pra reavaliar um monte de coisas da sua vida, mudar conceitos, mudar pensamentos, mudar o seu interior e exterior. Claro que somos seres humanos e vamos errar, sim, em muitos momentos da vida, mas aproveite pra entender que mudanças são necessárias e que o seu tempo tem que ser algo particular. E você pode voltar a fazer o que você queria antes, tipo igual a mim, né? A situação de voltar a fazer psicologia ou não, ou fazer outra coisa que eu acabe falando, nossa, me apaixonei por isso e é isso que eu quero fazer. Estamos aí em constante evolução, somos seres humanos que vamos estar mudando aí muito pensamento, muitas coisas, muitos gostos ao longo da nossa vida. Então, já falei demais e eu quero ouvir você aí nos comentários, no caso não ouvir, né? Ler. Lê nos comentários se você já passou por essa crise dos 30, se você tá nos 20 e poucos anos e tá passando por essa crise, ou se você não passou, diz aí nos comentários o que os 30 trouxe de bom aí pra você, qual foi a mudança em visão geral que você fez. E pra você que tá ouvindo aí áudio, né, nas principais plataformas, vai estar disponibilizado um e-mail pra você deixar aí sugestões e também o seu comentário sobre o que você achou do tema de hoje. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Aproveita antes de eu partir, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu gostei, comentários e compartilha com quem você conhece o conteúdo do canal. Então é isso aí, viva essa fase de mudanças e seja ela astrologicamente falando ou psicologicamente falando, seja o que você achar que se encaixa aí com o seu momento e seja feliz, que é o que é importante. Um enorme beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!